Secretário, eu gostaria de agradecer a sua presença, assim como o senhor disse para o secretário Damião. Foi convocação por questão de agenda, porque senão a gente passaria muito, não daria tempo, né? E tenho certeza que o senhor teria atendido o convite também com muita tranquilidade. Fazer alguns apontamentos aqui, obrigado pelas explanações que foram feitas. Por que não, quantas reuniões do CONDRAS aconteceram no ano passado? O senhor tem noção? 4. Por que tem acontecido tão pouco? Ô Lucas, na verdade a gente existe o contato com eles, o grupo, a gente debate as demandas e conforme a gente acumula a pauta e marca a reunião. Se precisar de mais, seria feito mais, mas a gente entende que o número foi adequado pelos programas que tinham sido debatido com eles. A gente está à disposição, sim. A gente entende também que tem que ser mais ativo o próprio conselho, até por ser que o fundo está um fundo robusto. A gente precisa dar vamos pôr não falo uma adesão maior, uma dinâmica maior da participação de todos os próprios conselheiros. Quando que é a próxima reunião do CONDRAS? Teve uma agora esse ano já, Lucas, a gente pode estar marcando nesse próximo mês de março tranquilamente. Tá. Se o senhor puder me avisar, a próxima eu gostaria de participar também. Quanto do fundo foi investido no ano passado, secretário? Desculpa. Quanto de recurso que foi investido em projetos no ano passado do fundo? O fundo, o ano passado, as demandas que foram autorizadas pelo Conselho, praticamente o recurso saíram nesse ano, pelo processo de contratação. Então, praticamente o fundo do ano passado foi a gente entrou o dinheiro e as demandas autorizadas pelo Conselho ano passado, que foi participação na SIC, essa região vulcânica, saiu do caixa em fevereiro desse ano. Certo. Tem algum outro recurso de investimento programado para os próximos meses? Foi autorizado na última eleição do Conselho para esse ano a SIC de novo pelo fundo. Qual o valor? 50 e poucos mil reais é o valor, depois eu passo direitinho exato para você. E a SIC teve mais uma. E o concurso de café. A despesa do concurso de café também, que é 20 e poucos mil reais. Entendi. Secretário, gostaria de pedir, né, inclusive nessas reuniões do CONDRAS, e aí eu acho que assim, a falta de reunião do CONDRAS, ela traz justamente essa questão do não uso do fundo. Quando nós criamos o fundo em 2019, que foi até uma proposta minha, era justamente para ter algum recurso específico para a gente fazer projetos de fomento para a zona rural. Então, assim, eu confesso que eu realmente fico muito triste de ver esse recurso parado. Em maio do ano passado, nós tínhamos 755 mil reais no fundo. O senhor fez o compromisso de criar ações para a gente gastar esse recurso. Porque daqui a pouco o prefeito Sérgio vai tirar esse recurso de lá, o Franco. Você entendeu? Ele já fez isso com diversos outros fundos. E aí, qual que é a finalidade? Aí chega um ponto que ele manda um projeto para cá com uma justificativa de que o dinheiro não é utilizado e que fica sendo guardado, então que ele vai tirar para retirar em outro local. Aí quem observa, vê tantas necessidades para a zona rural, entende que tem quase R$1 milhão no fundo que é para ser investido na zona rural, e ele fica mais de um ano parado, praticamente com o mesmo valor, eu acho que não é adequado para uma necessidade que é crescente, e com esse dinheiro dá para a gente criar projeto de fomento para as mulheres, de fomento para o empreendedorismo do homem do campo, sabe, dá para criar diversos projetos de fomento, inclusive no próprio SEASA, de envolver toda essa situação, e aí eu acho que o número reduzido de reunião do CONDRAS, ele causa um não interesse da própria população rural, e a população rural precisa ser instigada a participar mais do CONDRAS, porque aí nós vamos ter investimentos que podem, né, ser utilizados com esse recurso. Então nós estamos falando de quase R$1 milhão, que daqui a pouco o prefeito Sérgio manda um projeto para cá e fala, ó, o dinheiro está lá parado, vamos retirar. Sendo que a gente percebe que é uma própria estratégia dele de fazer acumular dinheiro nos fundos para depois tirar e mudar a finalidade. Quando, sim, a minha defesa, olha quantos problemas nós debatemos com o Damião, quantas coisas que dá para a gente potencializar, a própria feira de orgânicos, a gente precisa avançar, a gente está discutindo isso há bastante tempo. Em maio do ano passado, o senhor disse também que faria de tudo para viabilizar,
nós estamos agora quase um ano depois e ela não foi viabilizada. Então, o produtor orgânico, se ele não tiver um incentivo e se ele não tiver para onde escoar, ele não vai produzir, porque a produção é menor, ele tem um custo maior, então a gente precisa do poder público para fazer essa alimentação de maior qualidade chegar até o consumidor final, de repente fazer alguns planos pilotos com algumas unidades de educação, que o município possa comprar esses alimentos orgânicos, porque aí a gente vai incentivando essa prática, e eu acho que seria uma questão de ganha-ganha aí para todos, né? Então, gostaria que o senhor pudesse dar uma atenção especial para executar esse dinheiro que está no fundo, e eu acho que deve ser aí uma prioridade, peço que o senhor possa fazer uma avaliação nesse sentido. Com certeza, Lucas, eu concordo com você, acho que sim, o fundo é específico para o fomento rural, tem que ser usado sim, a gente sempre está abrindo também a possibilidade, está vindo projetos até a gente também, para a gente estar auxiliando como município, está na execução, por mais que é um fundo, todo o trâmite também de contratação, é tudo mesmo rito do poder público, então tem todo um tempo de processos, de licitações e tudo, mas aqui fica aqui o compromisso nosso, sim, concordo, tem que ser usado sim, e que a gente consiga estar acelerando isso em conjunto com os produtores, com os conselheiros. A gente tem que também estar ouvindo eles e fazer uma parceria ganha-ganha, onde também a gente consiga estar ganhando junto a eles também. Certo. Sobre os loteamentos rurais que estão em fase de regularização, Franco, eu sugiro também, o que acontece? Não está regularizado, a prefeitura não pode fazer investimento lá dentro. Mas é uma situação que a própria prefeitura deixou acontecer. A prefeitura tem que fazer a fiscalização antes que esses loteamentos tivessem se instalado. Depois que eles se instalaram, é uma questão até de humanidade, porque no meio deles tem as pessoas que têm mais condições? Tem, mas tem muita gente muito pobre, tem muita gente que vive uma situação muito difícil e que tem dificuldade muitas vezes de ter iluminação, de ter um saneamento básico. Às vezes, nós tivemos casos aqui do pessoal ficar uma semana sem água, e aí você tem pessoas doentes, pessoas que ganham um salário mínimo, que te viram uma oportunidade de um lote barato para comprar para fazer o seu imóvel, que jamais teriam na zona urbana. Então, nós sabemos que são questões que precisam de um olhar especial, mas pelo menos aqueles loteamentos que já entraram com o processo de regularização, eles estão mostrando boa vontade nesse sentido. Então, acho que a SEDET, nessa linha, poderia fazer um mapeamento, um cadastro dos moradores desses estabelecimentos, para poder trabalhar junto à Secretaria de Planejamento, né, ações que pudessem mudar a legislação e trabalhar para acelerar esse processo de regularização. Porque tem gente ali vivendo situação bastante subhumana, sabe? E é muito complicado, e aí fica cômodo também para a Prefeitura falar, não, eu não entro, não vou fazer nenhuma intervenção, sendo que ela deixou aquilo acontecer, sabe, ao longo do tempo. Não dá para dizer que não viu ao longo do tempo acontecendo, não estou dizendo que é esse prefeito não, são várias gestões aí, esse prefeito também, mas são várias gestões aí que acabou que consolidou muitos espaços como esse que precisam também de uma atenção do poder público. Sobre o odor da ET, consultei o pessoal lá essa semana, diminuiu bastante o odor, mas ainda em dias esporádicos e principalmente fim de semana vem algum odor forte e esporadicamente vem um odor relativamente muito forte. Então, eu acho que precisa ser uma questão para ser acompanhada de perto. Pelo que a gente entendeu, esses produtos precisam ser colocados constantemente, então, eventualmente, faltou o produto, vai vir um mau cheiro e aí aquela população acaba sendo atingida, né? Quando eu falo de turismo rural aqui, estou falando de localidades lá que investiram para poder receber pessoas para ficar e não conseguem desenvolver isso porque o odor acaba afastando, né, esse turismo, ninguém quer uma situação como essa. Agora, uma outra situação que eu fiquei bastante preocupado, Franco, em maio do ano passado você esteve aqui e fez a explanação aqui das cacimbas, que haviam sido feitas até aquele momento 463 cacimbas, né, de um total, a limpeza, né, de um total de 3.242 cacimbas. E aí, pela apresentação que o senhor fez aqui hoje, não foram feitas nenhuma mais. Foram feitos 0 cacimbas de maio até dezembro. Eu queria demonstrar que isso é uma situação muito preocupante, é uma das principais reclamações que eu tenho recebido, porque a cacimba é dentro de uma área particular, mas nós temos legislação que garante a realização pelo poder público, porque ela traz uma série de benefícios. Ela ajuda a absorção da água,
ela ajuda a manutenção das estradas, porque ela ajuda a segurar um pouco essa água para que ela não desça muito rapidamente. Então ela é importante para o meio ambiente, ela é importante para o produtor rural, e ela é importante para a zona rural como um todo. E ela ajuda na manutenção das estradas. Então, saber que apenas 15% das cacimbas foram limpas no ano passado é uma situação que me preocupa muito. Eu havia sugerido para o senhor que fizesse, inclusive, a contratação de máquinas alugadas. Então, esse é um ponto que eu chamo bastante atenção, que eu realmente não fiquei satisfeito, e a população tem sentido muito isso, e porque há necessidade de construção de novas cacimbas. Então, nós estamos falando aí de quase 2 anos que essas cacimbas não sofrem manutenção, elas acabam assoreando e elas passam a não ter mais efetividade. Então, nós estamos falando que hoje a zona rural praticamente não tem mais cacimba. Se for ver, tanto tempo assim sem essa manutenção. Então, eu gostaria, tem algum plano imediato para atacar esse problema, Fran? Esse ano, Lucas, a gente vai contar com o apoio maior do DME. O ano passado teve uma divisão de recursos, esse ano não, vai ser 100% para as cacimbas. O ano passado chegamos até a alocar uma máquina no momento pontual para dar um reforço. Assim, eu acho que a questão é maquinário mesmo, e a solução é a alocação de maquinário terceirizado, para aumentar a força de trabalho. Esse ano, com o DME, vai ser um ganho, mas provavelmente não deve atingir as 3 mil cacimbas de verdade. A gente deve estar atingindo um número maior aí do que 15% também, mas o caminho é ter mais maquinário. É sim uma questão mesmo de partir para a alocação de terceirizado para dar uma zerada nisso aí. Não, eu gostaria que realmente tivesse... Você acha que tem condições de dar um prazo para a gente, para pelo menos garantir, mandar para a gente aqui, ó, Lucas, o DME vai fazer tantas cacimbas esse ano, e aí, porque diante disso a gente pode perceber quanto que vai precisar um contrato de aluguel, por exemplo, porque nós estamos 2 anos sem essas cacimbas com manutenção. Tem trechos na zona rural que estão quase intransitáveis, e não adianta a Secretaria de Obras passar a máquina, porque na primeira chuva acaba com tudo, entendeu? Então, pessoal, é muito desgastante, e é esse o sentimento que muita gente da zona rural sente, de se sentir desprezado, entendeu? De não ter um olhar, porque passa a máquina, fica feliz, dali uma semana não teve como segurar a água, não tem como escoar, vai ter problema de novo, entendeu? E aí, para vir máquina de novo, você sabe que demora muito. Então, eu acho que são questões simples, que precisam de organização, que eu gostaria de pedir uma atenção bem especial aí da SEDET. Eu vou levantar essa força com o DME, o número que a gente vai estar alcançando, e te repasso. E sobre a linha Integração Fazendas, ela não voltou, né, na semana, em 2023, falou que ia fazer um estudo de viabilidade. Volto a dizer, né, a viabilidade, nesse caso, nós estamos cheios de linhas aí do transporte público que são deficitárias, mas o sistema de transporte é isso, ele vai garantir as linhas deficitárias, e aí a linha que não é deficitária, ela compensa a outra. Então, por que não ter essa linha da zona rural? Gostaria de um apoio da SEDET também, de repente de um ofício, de não aceitar essa resposta, porque isso não pode ser resposta, e quem tem que decidir isso é a prefeitura. Acho que fez o papel de conversar com a empresa falou que não pode, a prefeitura tem que notificar. Coloque a linha Integração Fazendas. E aí cabe à Secretaria de Defesa Social, a prefeitura, e a SEDET tem o papel, tem o dever, porque é morador da zona rural que no domingo não pode vir para cá. Tem um enterro de um familiar, tem que pagar táxi para poder vir, porque senão ele não faz a despedida do seu familiar. Eu recebo esse tipo de mensagem frequentemente, entendeu? Num domingo, as pessoas da zona rural, se não tiver carro, ou vem a pé ou não vem, entendeu? Para poder fazer. Então, isso a gente está atacando diretamente o direito de ir e vir dessas pessoas. Então, acho que tem que voltar. A Integração Fazenda não era todo dia, era só quarta, sábado e domingo. Então, não é um peso para a concessionária. Isso já estava considerado dentro do sistema, e eu acho que a gente precisa voltar, e gostaria de um apoio efetivo aí também da SEDET nesse sentido. A questão do programa de remuneração de águas, nós estamos estudando aqui alguma forma de pensar numa estratégia, porque realmente tem uma resistência de alguns produtores, mas fico feliz de saber que podemos contar com o seu apoio também para avançar nesse processo. Agradeço e gostaria aí pelo menos de uma fala do senhor da questão da linha e das cacimbas. Tá, ô Lucas, tudo que for para melhorar para a zona rural pós-Caldas, pode ter certeza que a SEDET a gente vai estar empenhado em estar fazendo e correndo atrás. A questão das cacimbas, sim, é uma questão de maquinário, a gente vai estar
buscando parceiros, ou terceirizado, ou tipo, comprei o próprio DME para estar aumentando esse número, chegando perto do ideal que seja. E a questão da Floramar, não fez uma semana, eu estive presencialmente com eles, eles foram na SEDET, tem outras demandas também que envolvem a SEDET diretamente com eles, o Distrito Industrial, entre outras coisas, e foi pontuado com eles sim, na mesa, junto com eles, até no modo mais agressivo mesmo, pedindo para que se cumpra o que precisa. A discussão cai em demanda e custo e investimento. Então, mas isso vem sendo feito, eles já foram 2 vezes na SEDET comigo lá, tratar a zona rural e distrito industrial. Eles têm que estar avançando para essas demandas. Falei que uma só não me resolve o problema, tem que ser as 2. Então, a gente está mais próximo deles também, isso é verdade. Fazia muito tempo que eu estava buscando contato com eles e não tive. Agora eu já tive 2 reuniões com eles e vamos continuar cobrando para que seja atendido a nossa necessidade. E sobre as cacimbas, o senhor acha que dá em quanto tempo para dar uma devolutiva para a gente de uma previsão concreta de número de cacimbas limpas e novas cacimbas esse ano? Pode dar um prazo para um estudo, não precisa se comprometer, mas eu gostaria de um compromisso de, daqui 45 dias eu te dou um número da previsão real que nós vamos fazer nesse ano. Só porque a gente passa... Nesse mês, no final do mês, já estamos em conversa com o DME, está bem avançada a conversa com eles, vou só afinar essa conversa. O DEMAI também, Franco, sempre fez investimento nisso, ele tem que fazer por conta de trabalhar com a questão da água, né? Então ele tem por obrigação fazer esse investimento. Por muito tempo o DEMAI tomou conta de muitas cacimbas na zona rural, então eu acho que vale a pena também dar uma forçada neles, porque nós vamos ter 3 frentes, né? DME, DEMAI... Se for 400 cada um, dá 1.200 já... Não, mas aí não é suficiente. 3.000. É porque essas 3.000, elas precisam ser limpas todos os anos. Então aí quando a gente vê que no ano passado só 15% foi limpa, e que em 2 anos praticamente ficou só isso, a gente não tem como aceitar. Então a gente precisa mesmo de um investimento robusto para poder, nas próximas chuvas, né, a coisa ter uma pacificada. Isso já vai melhorar muito a questão. Dentro do córrego Dantas ali desce água pra caramba. Se fizer essas cacimbas, não só no córrego Dantas, mas como em diversos locais, como lá para Boa Vista, lá para Macuco, em todas as regiões, com certeza vai minimizar, inclusive, o impacto na Secretaria de Obras. Tá bom? Eu levanto esse número para você dentro desse mês ainda. Tá. Te passo mais Vamos dar um mês. Dia 6 de abril, você Pode se ser. compromete a mandar para a gente? Sim. Agradeço. Obrigado. Nada. Só para finalizar aqui, presidente, no caso das cacimbas, o Cláudio até veio falar aqui comigo, que, na verdade, depois de maio foram feitas mais 460. Eu até mostrei aqui para ele, tem um requerimento oficial aqui, que veio, assinado pelo prefeito, que fala do ano inteiro 463. Então, deve ter tido alguma divergência, mas mesmo que foi tudo isso, chegaria a 30%, que ainda é um volume muito baixo, quando a meta deve ser 100% e criar novas, né? Então, eu agradeço a informação, mas eu acho que mesmo assim é importante a gente fazer esse movimento aí agressivo nessa questão das cacimbas, tá? E só para, não é nem para relacionado ao senhor, mas para dar uma satisfação também para a população que pede muito a reforma da estrada Poços Palmeiral. Muita gente, às vezes, confunde, acha que é da prefeitura, mas é importante deixar registrado que a Poços Palmeiral ela é uma rodovia estadual, e inclusive na semana passada eu e o vereador Tiago tivemos em Belo Horizonte, fomos ao DR, falamos sobre ela, o vereador Douglas também. É muito importante, né? E já tive reuniões aqui também com o Marcelo Gazaf, que é o diretor do DR aqui, só para dar uma satisfação. Ali no alto da Fazenda Cachoeirinha, né, tivemos 2 deslizamentos, um já está sendo trabalhado, o outro está muito perigoso, então o pessoal está com muita angústia mesmo de passar por ali, que pode abrir uma cratera ainda maior, mas o Marcelo disse que até o final do mês está programando uma intervenção, porque precisa de uma intervenção mais pesada ali, e está pleiteando recursos, né, junto ao governo do estado, para poder fazer uma intervenção mais pesada em todo o trecho, né, que sai ali do shopping, que vai até Palmeiral e depois até Botelhos, né, ficaria por volta de 3 milhões de reais, mas que ele tem uma parte desse recurso e está buscando um aditivo para fazer esse novo restante. Nós pedimos também apoio ao deputado Cássio Soares, ao deputado Rodrigo Lopes, para que possam intervir também junto com o vereador Douglas, intervir para que esse recurso venha e a gente consiga uma intervenção mais robusta na Poços Palmeiral. Agradeço, presidente.
Notícia boa, né, Lucas? Tudo que for bom para Poços de Caldas é bom para todo mundo, e parabéns pelo trabalho e pela conquista.